Na continuação temos aqui a primeira coluna, segunda linha. Jesus julgará toda a humanidade. Deus tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos, conforme Atos 17:31. Veja também 10:42. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, conforme 2 de Coríntios 5:10, tá certo? O tribunal de Cristo, que é o tribunal que julgará a igreja, um tribunal específico para a igreja, né? Também chamado o Bema, né? O tribunal de Cristo. Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos, segundo de Timóteo 4:1. Então, verdades essenciais da Escritura acerca do juízo. Agora, palavras dos antigos acerca desses trechos bíblicos. João profetizou a ressurreição eterna e o julgamento de todos. Outra palavra que foi dita dos antigos. Ele julgará todos com justiça, para que possa enviar a maldade espiritual e os anjos que transgrediram e se tornaram apóstatas juntos ao fogo eterno com os ímpios, injustos, perversos e profanos. Ele, por sua graça, conferirá a imortalidade para os justos, os santos e os que guardam os seus mandamentos e perseveram em seu amor. Alguns desde o início, outros quando se arrependerem. E os envolverá com a glória eterna, conforme Irineu nos afirma. Jesus levará os santos para o gozo da vida eterna e das promessas celestiais, e condenará os ímpios ao fogo eterno, conforme é nos dito por Tertuliano, tá certo? Tertuliano. Agora a parte detalhes não essenciais sobre essa verdade essencial, tá certo? A segunda linha, terceira coluna. Ou Jesus julgará toda a humanidade ao mesmo tempo, ou Jesus julgará os cristãos no tribunal de Cristo, conforme eu mesmo já me declarei aqui do meu entendimento, né? Então aí existem escolas que questionam isso, diz que na verdade trata-se também acerca do julgamento geral de Cristo. E os não cristãos no juízo do grande trono branco. Ou Jesus julgará toda a humanidade ao mesmo tempo, ou Jesus julgará os cristãos no tribunal de Cristo e os não cristãos no juízo do grande trono branco. Então são verdades que são discutidas pelas diferentes escolas. Agora, primeira coluna, terceira linha. Terceira verdade fundamental. Deus ressuscitará fisicamente toda a humanidade em algum momento no futuro. Então veja as três verdades. Jesus voltará à Terra em forma física em algum momento futuro. Jesus julgará toda a humanidade. A terceira agora. Deus ressuscitará fisicamente toda a humanidade em algum momento futuro. Agora, a terceira linha, segunda coluna. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esse aqui é o texto central da discussão escatológica, tá certo? A literalização ou a legalização desse texto é o que define diferentes posicionamentos escatológicos. E os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Viu mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 25, 12 e 13. Agora a terceira coluna, terceira linha. Se você conhece alguns que se chamam cristãos, mas que dizem que não há ressurreição, não imagine que eles sejam cristãos. Veja que a questão da crença na ressurreição é, na verdade, a base da fé do cristianismo. Paulo declara isso na carta que ele escreve aos Coríntios. Se não há ressurreição, vós estáis mortos nos vossos pecados, e tudo é vão. Tudo se tornou inútil se não há crença na ressurreição. A ressurreição é um tema fundamental. Jesus ressuscitará toda a carne de toda a raça humana, conforme Irineu afirma. O julgamento ocorrerá após a ressurreição desses dois grupos, com a restauração da carne. Tertuliano faz essa afirmação. Finalmente aqui a terceira linha da quarta coluna, certo? Ou a ressurreição ocorrerá para todos na mesma ocasião, no fim dos tempos, ou alguns serão ressuscitados antes da grande tribulação, alguns depois da grande tribulação, e os demais depois de um reino de 1000 anos de Jesus na terra. Então a questão da ressurreição não é discutida. O que é discutido é o momento. Será antes da tribulação?
Será depois da tribulação? Será antes do milênio? Ou será que não existe milênio literal e todos estarão no final? Uns para juízo e outros para a salvação. Esses são os diferentes questionamentos que são feitos dentro da escatologia, mas respeitando-se as três verdades fundamentais. Jesus voltará de forma física, Jesus julgará a humanidade e haverá uma ressurreição. Tá ok? Então, dando continuidade, temos aí a introdução agora e as diferentes escolas que estaremos analisando, as diferentes escolas de pensamento que estaremos analisando. Aliás, pouco antes disso, eu acho interessante também uma outra contribuição ainda neste livro. Uma outra contribuição aqui. Acerca da discussão da escatologia. Acerca da discussão da escatologia. Na página 40. Página 40, Guia Profético para o Fim dos Tempos, tá ok? Esse diálogo... Perdão, deixa eu retornar um pouco. Um cristão filósofo estava discutindo com um rabino que não estava convencido de que Jesus era o Messias. O filósofo e o rabino altercavam se os profetas antigos tinham realmente predito a vinda de Jesus, se os manuscritos do Antigo Testamento eram confiáveis, e precisamente como os anjos se rebelaram contra Deus. Então a discussão virou-se para Jerusalém e o fim dos tempos. Você acha que Jerusalém vai ser reconstruída? Perguntou o rabino. E você espera mesmo que o seu povo se reúna com o Messias e os patriarcas? Aí o outro responde. Eu e os outros que somos cristãos sensatos esperamos que haverá 1000 anos em Jerusalém. Respondeu o filósofo. Em seguida acrescentou. Mas muitos a quem pertencem à fé pura e piedosa e que são verdadeiramente cristãos pensam diferente. Então, esse filósofo cristão do século II da era cristã, se eu não me engano, século II da era cristã, já tinha esta ponderação de entender que haviam outros cristãos que também eram sinceros, mas que tinham um outro ponto de vista. É impressionante aí a inteligência deste homem. As crenças do filósofo cristão sobre o fim dos tempos eram claras, mas ele sabia que muitos cristãos fiéis discordavam dele sobre certos pormenores. Agora, quando você acha que esse diálogo ocorreu? Quem sabe nas últimas décadas do século XX, ou em algum momento entre a agonia do grande planeta Terra e Deixados para Trás, que são livros que são bastante lidos aí acerca de escatologia, não são livros de estudos teológicos da escatologia, mas são alguns livros aí escritos para discutir o tema. Outros talvez um pouco antes de 1948, por volta da fundação do atual Estado de Israel. Será que foi nessa época que essa discussão se deu? Pode ter sido no século XIX, quando os políticos começaram a discutir a possibilidade de fundar o Estado judaico? Ou que tal nos anos próximos a 1666, quando um rabino conhecido como Manasseh ben Israel disse ao parlamento britânico que os judeus logo estariam voltando para sua terra natal? Não passou nem perto. Esse diálogo ocorreu em meados do século II, apenas uma ou duas gerações depois que João escreveu o livro de Apocalipse. Veja só, interessante. O filósofo era Justino, um dos mais famosos pensadores cristãos de sua época. O rabino era Tarfon, proeminente intérprete da lei e tradição judaica. Mas o que aprendemos com esse diálogo entre Justino e Tarfon? Aprendemos que já em meados do século II d.C., os cristãos fiéis discordavam entre si sobre os detalhes de como o mundo acabaria. Em alguns aspectos, esse fato é animador. Significa que você não é a primeira pessoa a ter dificuldade com essas questões. Ao mesmo tempo, também é desanimador, afinal, se os cristãos do século II não concordavam entre si com o que acontecerá antes do fim dos tempos, como os cristãos do século XXI podem alcançar consenso sobre estas questões. Então, fica aí para nós entendermos que a discussão em torno da escatologia, ela tem algumas verdades fundamentais que são afirmadas por todos aqueles que são ortodoxos, mas mesmo dentro da ortodoxia há desentendimentos, há alguns pontos divergentes.
Mesmo dentro de cristãos fiéis que são ortodoxos, há divergências, tá certo? E essas divergências, elas podem ser examinadas, tá certo? Devem ser estudadas, devem ser expostas, mas essas divergências têm um determinado limite, que são as verdades fundamentais. Distinguir o essencial do não essencial, página 41. Para ajudar os cristãos a distinguir entre as crenças essenciais e as não essenciais, o teólogo Alberto Morler sugeriu uma triagem teológica de 3 ordens de questões teológicas. Questões de primeira ordem. São doutrinas essenciais da fé, como a Trindade, a plena divindade e a plena humanidade de Jesus, a justificação pela fé, a autoridade das Escrituras e a volta corpórea de Jesus. As doutrinas de primeira ordem representam as verdades mais fundamentais da fé cristã, que inclusive foi aquilo que vimos nas discussões ao longo dos séculos, né? Essas doutrinas que se cristalizaram ao longo dos séculos. E negar essas doutrinas representa nada menos que uma eventual negação do cristianismo em si. Então, se pode manifestar uma discordância, uma opinião diferenciada, sim, mas ela tem que se harmonizar de alguma forma com essas doutrinas fundamentais. Se ela nega, então ela na verdade é uma heresia, é uma distorção das verdades bíblicas, tá certo? Questões de segunda ordem. São doutrinas em que os cristãos podem discordar, mas que resultarão em divisões significativas entre as congregações, o que dividem as diferentes congregações e diferentes pensadores, né, nas escolas de pensamento. Se devemos batizar crianças ou não, é uma questão de segunda ordem. Se as mulheres devem ser ordenadas como líderes da igreja, também pertence à questão de segunda ordem. Então, existem diferentes congregações que adotam posicionamentos discordantes com relação a esses temas, mas não necessariamente deixam de ser ortodoxas. Então, os presbiterianos batizam crianças, mas eles não deixam de ser ortodoxos por causa disso. Eles não são heréticos, né? Eles são irmãos, eles respeitam a ortodoxia bíblica, só que a leitura que eles fazem os leva a entender dessa maneira, mas não chega a ser uma distorção. O que outras linhas, por exemplo, os pentecostais, na sua maioria, não fazem essa leitura dessa forma. Entendem que o batismo é somente para alguém que reconhece, que tem condições de reconhecer o seu pecado, o seu erro. Batismo para a purificação de pecados, tá certo? E é a questão da ordenação. Os anglicanos, por exemplo, já ordenam mulheres, muitas igrejas não pentecostais ordenam mulheres, mas igrejas pentecostais, geralmente as igrejas pentecostais não ordenam mulheres, não entendem que há base bíblica para a ordenação de mulheres, mas a questão de ordenar mulheres ao sacerdócio não chega a ser uma heresia, é uma leitura diversa, tá certo? É uma questão de segunda ordem. Questões de terceira ordem são questões não essenciais sobre as quais os cristãos devem aprender a discordar educadamente. Os cristãos que afirmam que a volta corpórea, histórica e vitoriosa do Senhor Jesus Cristo podem definir quanto ao itinerário e sequência sem romper a comunhão com os irmãos. Os cristãos podem estar em desacordo com muitos assuntos relacionados à interpretação de textos difíceis ou à compreensão de temas de desacordo comum. No entanto, ao se manterem unidos sobre a questão de importância mais urgente, os cristãos podem aceitar uns aos outros sem comprometer o que crê, sem comprometer os fundamentos, mas discordando de coisas que são obscuras, né? Coisas que são um pouco mais difíceis. Quanto a questões de terceira ordem estão em pauta. Então, por exemplo, a questão escatológica no sentido do itinerário, vamos colocar assim, o itinerário do cumprimento das profecias que estão localizadas nos textos apocalípticos. Tá certo? Se cumprirá de que forma? Primeiro isso, depois aquilo, dessa forma, dessa maneira. Então há divergências, mas não chegam a ser tão sérias a ponto de serem questão de segunda ordem que dividem igrejas, por exemplo. Igrejas que adotam esse ponto de vista são diferentes daquelas igrejas que adotam outro ponto de vista e não tem como reconciliar-se no sentido de estarem dentro de uma só igreja, porque são teologias diferentes. Mas não é questão de negarem-se no sentido de negar a ortodoxia a outra igreja, dizer que a outra igreja não é ortodoxa, é uma heresia, de forma alguma. Ele não concorda com aquela outra igreja no sentido desse ponto de vista, se dividem, estão em igrejas diferentes, mas entendem que eles também são irmãos, são ortodoxos, mesmo tendo um outro ponto de vista. O que não é essa questão de terceira ordem. Até pessoas dentro da própria igreja podem discordar com relação a isso, educadamente, né? Implementar um debate
não chegar a uma conclusão que venha a unificar todos os pontos de vista, mas permanecer com a sua comunhão, porque não chegam a afetar a questão da comunhão. Então, aquilo que já falamos aqui, e agora dando continuidade ao programa, as diferentes linhas de interpretação nas escolas escatológicas, tá certo? Então temos aí o estudo da escatologia, a definição, e aqui temos o ponto-chave da questão escatológica, né, do termo da escatologia, do grego skatos, tá? Skatos. Skatos, traduzido para nós como skatos, últimas coisas. Logia, tá certo? Estudo. Escatologia, estudo das últimas coisas. E aí, dentre os temas estudados, o estado intermediário, o arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final, estado imperfeito e eterno. Então, esses temas, diferentes temas, vão ser lidos de diferentes maneiras pelas escolas de escatologia que se formaram. Então, por exemplo, a escola simbólica é uma escola que adota a escola simbólica ou idealista, como é dito aqui. Uma escola que adota uma visão alegórica e alguns representantes uma alegorização geral, como Bultmann, e alguns uma alegorização de alguns pontos, como Agostinho, como Calvino, tá certo? Maneiras de interpretar a escatologia bíblica. Com a evolução dos estudos escatológicos, surgiram 5 escolas de interpretação das profecias bíblicas: simbólica ou idealista, futurista, histórica, preterista e eclética. Simbólica ou idealista, tá certo? Esse modo de interpretação exclui a apocalíptica do tempo. Os acontecimentos, sejam eles descritos de forma literal, simbólica ou figurada, não ocorrerão num determinado tempo no decorrer da história, mas tão somente significam eternas verdades referentes a fatos vividos pelos humanos aqui na Terra. Não se pergunta quando essas verdades ocorrerão, mas o que essas verdades significam para mim, que tipo de lição elas me dão. Então a escola simbólica, ela tira essa questão literalista e ela implementa uma visão ideológica dos textos. Então, em vez de se perguntar em que momento da história isso vai começar, em que momento da história isso vai acabar, você pensa o que esta verdade bíblica diz acerca da minha vida e como eu me posiciono em relação a ela, né? Então, quando a Bíblia fala acerca de milênio, milênio não é literal nessa escola, é alegórico. Se é alegórico, ele é uma verdade que está sendo vivenciada nesse momento. Então, o que o milênio diz acerca da igreja? Por exemplo, o milênio diz que estamos vivendo o tempo da igreja. A igreja tem que reinar na terra e proclamar o reino, proclamar a verdade acerca de Cristo. E que essa verdade vai sendo proclamada, e essa proclamação da verdade vai alterando o quadro da sociedade, até o momento em que toda a sociedade, ou quase toda a sociedade, quase a totalidade dela, estará voltada para Cristo e obedecendo a Ele como Senhor e Salvador, quando então Cristo virá virá oficializar, tá certo? Esse período de milênio, que não é um milênio literal, não é contagem de 1000 anos, mas sim um grande período, tá certo? O milênio é adotado como somente uma simbologia, a palavra milênio é adotada como uma simbologia, então é um grande período de propagação de reino da igreja até que Cristo venha oficializá-lo no final desse período. Então virá a ressurreição e fim dos tempos. Então essa é a escola simbólica ou idealista. A escola futurista é uma escola que faz uma leitura mais literal. Essa escola de interpretação entende que, embora alguns elementos apresentados nas profecias apocalípticas já ocorreram, a maior parte deles ocorrerá nos tempos do fim. Eles são tão futuristas para nós como para os contemporâneos da profecia. Então o futurista olha para as páginas dos textos apocalípticos e ele busca no tempo e na história quais foram os momentos em que começou a se cumprir essa profecia. Essa profecia diz respeito a que época da história. Essa profecia dirá respeito a que época que ainda ocorrerá. Tá certo? Quando será implantado o milênio? Quando será arrebatada a igreja? Então o futurista encaixa as narrativas bíblicas dentro da história humana. Tá certo? Então o futurista é literalista. Ele faz essa leitura buscando enxergar dentro da história aquilo que está de acordo, aquilo que pode ser feito uma analogia com
as afirmações bíblicas, porque eles as entendem literal. A histórica, a escola histórica. Essa escola entende que as profecias e as revelações bíblicas se cumprem no decorrer da história. Muitas delas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. Então, a abordagem histórica da escatologia, ela espalha o contexto escatológico ao longo da história. Então, há uma diferença entre o futurista e a histórica. E eu entendo que a diferença do futurista é que o futurista não apaga a questão profética. Ele entende que a Bíblia é profética. A Bíblia tem revelações, a Bíblia tem alegorias, tá certo? Existem coisas que são interpretadas alegoricamente, existem coisas que são proféticas e são para o futuro. E a escola histórica, na verdade, ele pega as narrativas bíblicas e lê elas somente a partir do ponto de vista histórico. Por que que João fez essa referência? Por que referência ao anticristo? Por que referência à perseguição? Né? O dragão que perseguiu, por exemplo, a mulher que estava grávida, que estava vestida de sol e com a lua embaixo dos pés. Então o histórico olha para isso e fala, isso aqui na verdade é uma referência a um fato histórico, que aconteceu, a perseguição de Israel. O autor não podia ser muito claro com relação a isso, por causa da perseguição que estava se desenvolvendo, então ele maquiou essa afirmação, que é uma afirmação puramente histórica, com esses símbolos. Mas na verdade de respeito à perseguição do Império Romano aos cristãos. E isso aconteceu, isso já se realizou e acabou. Pronto. Então o histórico, ele pega o conteúdo, todo o escopo escatológico, espalha ele ao longo do período histórico e diz isso aqui se cumpriu em determinado momento da história, ou até alguns têm a abordagem de que isso aqui se cumprirá em determinado momento. Mas está dentro da abordagem histórica. O que o preterista já diz que, na verdade, tudo aquilo foi cumprido já. Tudo aquilo já foi realizado. O preterista diz, o Antigo Testamento era uma previsão para o futuro, mas o Novo Testamento já é todo o cumprimento. Então ele olha para as afirmações de João e diz, João está falando daquilo que estava acontecendo na sua época. Aquelas perseguições, tudo aquilo, milênio, tudo aquilo que aconteceu na época de João. Então não há uma questão de um lance profético para o futuro. É aquilo que estava acontecendo, seria futuro para o autor do Antigo Testamento, mas para o autor do Novo Testamento já era coisa realizada. Então o preterista trabalha em cima dessa abordagem. Essa interpretação entende que os acontecimentos proféticos se cumprem mais ou menos nos tempos em que as profecias estavam sendo escritas. Dessa forma, o fim dos tempos estava acontecendo mais ou menos quando o autor sagrado estava relatando-os. Então, João está relatando, na verdade, aquilo que já é o cumprimento daquilo que ele está escrevendo. O milênio é o estabelecimento da igreja, certo? A vinda de Cristo, o reino dos santos, a ressurreição, é na verdade aqueles que aceitam a palavra de Deus e ressuscitam espiritualmente. Tá certo? E aquilo que é profetizado na escatologia, na verdade, é aquilo que já foi realizado na história. A escola eclética, por fim, a escola eclética é uma escola indefinida. Os defensores desse conceito fazem um coquetel de ideias, misturando todas as posições já apresentadas, sem que nenhuma predomine. O uso da ideia eclética termina não explicando nada que venha satisfazer a qualquer curiosidade, qualquer necessidade. É recomendável interpretar as profecias de forma flexível. Então, não é porque você adotou uma linha de pensamento que você precisa ser extremamente fiel a ela e não nem olhar para as outras de forma alguma. Por isso que nesse trabalho a gente pretende expor os diferentes pensamentos, porque pode ser que em algum trecho um pensador prevaleça, pode ser que em outro trecho outro pensador, mesmo que seja na escola que você defende, mas aquele outro pensador daquela outra escola tenha tido mais felicidade naquela declaração. Então você precisa estar de posse desses pensadores, dessas escolas, para poder fazer uma análise sucinta acerca do conteúdo da escatologia. Tá certo? A seguir, fazer uma breve exposição acerca das 5 escolas de interpretação escatológica, e após isso passaremos a estudar os conceitos milenistas. Então, primeiramente, ele faz uma exposição acerca de algumas importantes escolas que desenvolveram o pensamento escatológico, e depois ele parte para a análise milenista, que é um dos eixos importantes de análise acerca da escatologia, tá ok?
Então, primeiramente, a análise começa pela escola liberal. Começa pela escola liberal. Entre os teólogos liberais, podemos observar que tem havido um crescente consenso acerca da escatologia do Novo Testamento. Embora haja algumas variações, todos concordam que o reino de Deus entre os homens, essencialmente em sua natureza, é um reino ético. Veja a que conclusão chegam os teólogos liberais. O olhar que eles lançam sobre a Bíblia é que os conceitos bíblicos não necessariamente eles precisam ser literalizados. Não precisa se buscar na história um lugar de realização literal daquilo que foi descrito pelos autores bíblicos. Na verdade, tudo aquilo é importante. O liberal, não é que o liberal joga a Bíblia no lixo, mas o liberal ele faz uma análise alegorizante, no sentido de tirar esse texto da sua literalidade, mas principalmente no sentido, não a alegoria, por exemplo, que é feita por João Calvino, que é feita por Agostinho, mas no sentido de encontrar nele algum referencial ético, algum referencial moral. Então é atemporal. Não interessa em que momento se cumpriu, se cumprirá, não terá um cumprimento literal na história. Ele simplesmente é um conteúdo ético-moral. Então aquilo diz respeito a alguma coisa que precisa ser absorvido no campo da ética e que vai transformar a vida do indivíduo. É importante para o indivíduo, no seu campo ético, e vai transformar a vida dele, vai orientar a atitude dele, mas completamente desprovido da questão de buscar um lugar no espaço e no tempo para a sua realização. Embora haja algumas variações, todos concordam que o reino de Deus entre os homens, essencialmente em sua natureza, é um reino ético. Esse reino é uma realidade atual, acontece aqui na Terra e no presente, dentro do transcorrer da história de forma natural. O reino não é algo futurístico e repentino, que se estabelecerá na Terra de forma catastrófica, a qualquer momento, num tempo futuro longínquo ou propínquo. Essa escola nega que as profecias bíblicas tenham sido vaticinadas antes de serem escritas. Veja só que agora a leitura do liberal passa a afetar a questão das próprias declarações bíblicas. Que a Bíblia ela roga para si a questão de ser profética, a questão de ser revelação, a revelação acerca do futuro. E ser uma revelação acerca do futuro, como um homem pode ter revelado o futuro se não por inspiração divina? Então a Bíblia roga para si a autoridade de inspiração divina, Theopneustos. É um texto divinamente soprado. Então, quando o liberal ele avança muito nessa questão desse olhar para o texto sagrado apenas no ponto de vista ético-moral, ele acaba por negar na Escritura aquilo que ela exige, que é a questão de ser um texto divinamente inspirado e um texto profético. Ele fala, a profecia, de forma alguma, a profecia foi vaticinada antes de ser escrita. Aquilo era simplesmente uma descrição. Descrição histórica. O que Daniel está fazendo? A descrição da história da sua época. O que João está fazendo? Aproveitando alguns signos que foram construídos por Daniel e descrevendo também a sua época. E aí temos uma aproximação, por exemplo, entre o liberalismo e a escola preterista, a escola histórica, né? A questão de ler o Apocalipse como algo já realizado, já cumprido, e os conceitos que são construídos ali apenas conceitos éticos e morais que restam para o homem de hoje. O homem de hoje não tem que ficar analisando o tempo em que aquilo se cumpre na história, mas simplesmente ler e aproveitar dali algum conteúdo ético e moral para a sua própria vida. E aí, os construtores do liberalismo, temos aí dois nomes. Adolf Jülicher, né, se é assim que se lê, eu não sei como se lê aqui esse nome, né, esse nome estrangeiro. Adolf Jülicher, talvez seja assim, 1857-1938. Só para termos um referencial aqui de quem eram os teólogos dentro dessa escola do liberalismo, tá certo? Não necessariamente que ele tenha falado de escatologia. Exegeta alemão, professor de História da Igreja e Exegese do Novo Testamento na Universidade de Marburgo. Teorizava que Jesus não afirmou ser o Messias, mas que a igreja primitiva tinha reivindicado que era. Segundo essa teoria, o autor do Evangelho de Marcos tinha inventado a ideia do segredo messiânico,
segundo o qual Jesus tentou esconder sua identidade e só revelou a alguns discípulos. Então, ele começa a questionar, por exemplo, a questão do messianismo, a questão de que Cristo seja o Messias, de que Cristo seja Deus. Ele passa a fazer uma leitura simplesmente a partir dos pressupostos do racionalismo, do racionalismo. E a partir desse racionalismo ele fala que, na verdade, a figura do Messias e a figura do Jesus como Deus foi construída pelos discípulos como material propagandístico. Certo? Então aí começa uma certa uma descaracterização do próprio texto sagrado, daquilo que o texto sagrado fala acerca de si mesmo. Então essa escola olha para a escatologia dentro dessa mesma abordagem. Eles não mudam com relação à escatologia. Essa abordagem é para toda a Bíblia. Essa abordagem é para todo o conteúdo bíblico. Está submetendo a Bíblia a essa análise, essa análise racional, essa análise puramente racional, nesse conceito de racionalismo, né? Nesse conceito de racionalismo. E aí temos esse outro cidadão aqui, Ferdinand Christian Bauer, tá certo? O principal teólogo nessa visão foi Ferdinand Christian Bauer, teólogo da Universidade de Tübingen, do século XVIII, baseado na filosofia de Hegel, tese, antítese e síntese. Ele desenvolveu toda uma estrutura dos primórdios do cristianismo. Para Bauer, Pedro representava a ala judaica do cristianismo. Tese, Paulo, a gentílica. Antítese, Atos, a igreja unida. Síntese, então ele diz que Atos na verdade é uma construção artificial, não necessariamente uma narrativa histórica de Lucas, certo? Mas sim uma construção artificial para conciliar as teologias contrastantes de Paulo e Pedro. Pedro e Paulo, no caso, judaico e a gentílica, Paulo. Então Atos é uma conciliação, é uma coisa artificial. Algo que só foi possível no segundo século. Toda essa estrutura do seu pensamento estava fundamentada na Redatio Geschichte, a história da redação, um movimento de pensamento alemão que afirmava que o livro de Atos também os evangelhos foram escritos mais de uma perspectiva teológica do que uma perspectiva histórica, ou seja, foi uma construção artificial para condensar a imagem dessa unificação doutrinária, que na verdade ele supõe que não exista, tá certo? E aqui a questão de afirmar que os apóstolos e os discípulos construíram a imagem do Messias como um elemento propagandístico, tá certo? A escola liberal abordava não só o Apocalipse, mas toda a Bíblia como um texto puramente mitológico. E com isso não encarava os milagres e as profecias como sobrenaturais, mas apenas como parte da mitologia de povos antigos, que deveriam ser reinterpretados a partir de pressupostos puramente humanos, racionais, desse ponto de vista dessa escola. Tá certo? Então, nessa época, surgiu essa escola, essa abordagem, esse liberalismo, e esse liberalismo passou a trabalhar não somente com o Apocalipse, mas com toda a Bíblia a partir desses pressupostos. E esses pressupostos levaram muitos a entender que o Apocalipse não tem um cumprimento no tempo e no espaço, na história humana, mas sim são simplesmente referenciais éticos, referenciais morais atemporais, né, para toda a sociedade. Então vemos aí uma das escolas que vai ser construída por esse personagem, e também por um que vamos ver aqui, que tem uma abordagem específica chamada Bultmann. Então essa é a escola do liberalismo. E temos a escatologia consistente também. A escatologia consistente. A escatologia consistente nasceu por meio de uma dissidência dos liberais. Nesse rompimento, alguns autores, ao discordar com o ponto de vista liberal, então nem todos abraçavam, né, aqueles pontos de vista extremados do liberalismo, né, de alegorização total da Bíblia, e a Bíblia como referencial apenas ética e moral, mas não literal, propuseram uma síntese. E aí os caras eles até discutem, né, até são dissidentes, mas eles não abandonam totalmente aquilo, não destroem totalmente. Eles ajeitam aqui, ajeitam ali, adaptam, né, fazem uma síntese. Propuseram uma síntese, unindo algumas ideias liberais ao verdadeiro conceito escatológico ou futurístico, tá certo? Então, eles até entendem que aqueles conceitos liberais, aquela filosofia desenvolvida na época, ela tem muita importância, né? Ela tem
ela tem muito valor, só que eles não abandonam totalmente a questão do ponto de vista bíblico. Então, com isso eles tentam uma sintetização, né? Tentam unificar uma e outra posição, demonstrando que o reino será futuro num plano ético, e atual. Mas houve outros que se divorciaram totalmente do liberalismo. A exemplo disso, citamos Johannes Weiss, que temos aqui a imagem do livro dele, tá certo? Johannes Weiss, o qual em 1892 publicou um livro com o seguinte título: Jesus Preaching on the Kingdom of God, certo? Me perdoem aí a pronúncia, tá? Nesse livro ele argumentou que os ensinos do Senhor Jesus num plano completamente diferente daquele adotado pelos liberais. Para ele, todo o ensinamento de Jesus é escatológico. Então o que ele faz? Ele lança para o futuro a realização de tudo aquilo que Jesus está falando. Enquanto o liberal diz, não, aquilo não tem realização no plano da realidade humana, tá? No plano literal. Aquilo é tudo afirmações de cunho ético e moral. Então não interessa pesquisar se vai ser hoje, se vai ser amanhã, em que época, as 70 semanas de Daniel. Esquece tudo isso. Isso é simplesmente afirmações que trazem essa simbologia para que você tenha aí um referencial ético e moral. Você saiba, o diabo persegue a igreja, o diabo perseguiu o povo de Israel, persegue atualmente a igreja, mas a igreja prevalece. Você sabe que você vai contar com o apoio de Deus para vencer. Inclusive muitos desses liberais eram deístas, né? Entendiam que Deus até existe, mas ele está distante, né? Impessoal, ele não se relaciona com a humanidade, ele não interage na história humana, ele não interfere no ciclo da história. Então ele criou e deixou, e a gente se vira aqui com o que a gente tem. Então muitos liberais eram também deístas. Eles não eram ateus, eles não negavam a existência de Deus, mas entendiam que Deus criou o sistema e o sistema não é interferido pela ação de Deus. Deus interage diretamente com o homem e com o sistema. E aí alguns acabam se separando dessa escola por causa desses excessos. Por exemplo, esse Johannes Weiss. Ele argumenta então que aquilo que Jesus falou está no plano escatológico, se cumprirá no futuro. Em algum momento isso virá a acontecer, mesmo que hoje nós não observemos. Mas em algum momento isso poderá vir a acontecer. E quando os liberais ensinavam que o reino de Deus é ético e que se expande gradativamente no decorrer da história da igreja, Weiss entendia que ele virá no futuro, de forma dramática e repentina. É desse ponto de vista de Weiss que surgiu o nome escatologia radical e consistente. Escatologia radical e consistente. Aí temos também Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, esse que está retratado aqui embaixo, foi mais longe ainda que Weiss. Aquilo que Weiss aplicou somente às palavras do Senhor Jesus, Schweitzer aplicou a todo o Novo Testamento. Apesar de ter rompido com os liberais, continuou usando seus métodos críticos. Então a metodologia criada pelos liberais era muito importante para esses pensadores. Eles entendiam que não poderia ser ignorada, por isso eles tentavam uma conciliação. A única maneira de explicar de forma adequada e satisfatória o Novo Testamento seria com base em uma interpretação totalmente escatológica acerca do reino de Deus. Ele dizia que a preparação para a entrada no reino é a transformação moral. Então, aí o conteúdo ético e moral do liberalismo. Então ele fala, isso tem uma certa relevância. Mas de que forma? Isso na verdade é uma preparação para o plano escatológico. Então aqui diz, isso que Jesus falou não é que isso não exista no plano literal. É que isso na verdade está reservado para o plano escatológico, está para o futuro. Então as questões éticas e morais da Bíblia Sagrada são para hoje. As questões da palavra de Deus são para o futuro, que é o que Albert Schweitzer aproveita aqui. Ele diz, olha, a questão da ética e a moral presente na Escritura é uma preparação para um reino futuro, para um reino escatológico. Dessa forma, Schweitzer explicava que a ética deve ser praticada para entrar num reino determinado, repentino e vindouro, e não após a entrada no reino. Então ele fala, olha, toda essa questão ética e moral asseverada pela Escritura é uma preparação para um reino futuro que virá a ser implantado de forma drástica. O que o liberal jamais entendia dessa forma, jamais aceitava isso. Ele não entendia, não aceitava que tudo aquilo fosse cumprir, nem hoje e nem daqui a 1 milhão de anos. Aquilo era tudo alegórico. Era simplesmente um referencial ético e moral. Esses camaradas que eram dissidentes diziam, não, a ética e a moral de fato existem e são para hoje. São na verdade uma preparação para o reino que será estabelecido, que virá e algum dia será implantado.
Sendo assim, a ética é o meio para a entrada no reino, não é o reino que produz a ética. A lição que ele tira da parábola do tesouro oculto e da pérola preciosa é que nada tem valor real comparado com o reino. Schweitzer entendia que a vinda do reino, na vinda do reino, as pessoas que se enquadrassem nas condições morais estariam habilitadas para entrar no reino. Aquelas que não se enquadrassem continuariam fora dele. Para afirmar isso, ele se baseava principalmente nas parábolas que eram os ensinos específicos de Jesus, tais como a das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Então veja, o estabelecimento drástico, dramático, repentino do reino, pessoas que estão adequadas a ele e pessoas que não estão adequadas. Aqueles que estão adequados e aqueles a quem a moral e a ética da Bíblia os tornou próprios para isso. Aqueles que não estão adequados ficarão fora do reino milenial, conforme ele coloca aí no seu modo de pensar. Além das parábolas, ele citava também as seguintes palavras de Jesus: não estás longe do reino de Deus. Marcos 12:34. A noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. João 9:4. Esses ensinos de Jesus são interpretados como a repentina chegada de um reino urgente. Este reino, portanto, era futuro, novo quanto à sua qualidade, repentino na sua vinda e no seu valor infinito, tá certo? Então, dentre os pensamentos desses dois dissidentes aí da escola liberal, né, que constituem a escatologia consistente, Johannes Weiss e Albert Schweitzer, há um aproveitamento do sistema criado pelos liberais, tá certo? Há uma questão do referencial ético e moral, entendido como algo que está construindo a sociedade de hoje, a sociedade atual, e principalmente no caso de Weiss, há a questão do cumprimento escatológico do cumprimento das verdades bíblicas para o plano escatológico. Então, por exemplo, haverá um reino milenial, sim, no plano escatológico, no futuro. O referencial ético e moral está nos preparando para entrar nesse reino, ou aqueles que não o adotarem ficarão fora dele. E aí o Albert Schweitzer usa os textos, principalmente as parábolas, né? As 10 virgens, né? A parábola aí as 10 virgens e a parábola do joio do trigo, para mostrar que haverá pessoas que estarão prontas, aptas ao reino que será implantado, ou pessoas que não estarão. Então essa proposta escatológica nasce de uma dissidência dos liberais, distanciando-se dos liberais que encaravam o ensino de Cristo somente a partir de uma abordagem puramente ética. Weiss declara que, na verdade, o ensino de Cristo deve ser entendido como plenamente escatológico, sendo aguardado seu cumprimento para um tempo futuro e de forma drástica, tá certo? Então aí há esse distanciamento desses pensadores aqui da escola liberal, principalmente nessa questão do cumprimento drástico daquilo que é escatológico. Já a abordagem de Schweitzer, com o chamado caminho moderno, era entender que o reino evoluiria paulatinamente. Então, aqui dá ênfase à questão do cumprimento drástico, aqui dá a questão de uma evolução. Então, através do referencial ético-moral, há uma evolução na sociedade, e essa evolução é uma preparação para o reino escatológico. Mas a conclusão a que ele chega sobre o propósito de implantação do reino por Cristo é que terminou por dar em um grande fiasco com a morte da cruz. Então ele, infelizmente, dá essa declaração que é até constrangedora, vamos dizer assim. Schweitzer, a conclusão a que ele chega da obra de Cristo é que na verdade foi um fracasso, vamos colocar assim. A implantação do reino foi um fracasso, tá certo? A implantação do reino foi frustrada. Na sua forma de entender o ensinamento do Senhor Jesus, Schweitzer chegou à seguinte conclusão: todo o propósito de Jesus acerca da chegada do reino divino na terra terminou num grande fiasco, numa tremenda decepção com a trágica morte na cruz. Então ele vê a morte da cruz não de um ponto de vista soteriológico, cumprindo um propósito divino, mas ele vê como uma falha mesmo. Vê que aquilo foi uma tentativa de implantação do reino naquele momento e que a morte na cruz terminou com aquele projeto. Então ele não olha a partir de uma dinâmica da Bíblia num contexto geral. Que Isaías profetizou isso, que Zacarias profetizou isso, tá certo? Que estavam já previstos, que Daniel teve visões acerca do filho do homem, né? Teve visões acerca do príncipe que seria tirado, tá certo? Então, em vez de ele olhar para todo o dinamismo
desse conceito bíblico amplo, ele simplesmente focaliza nessa questão da implantação do reino, a pregação de João Batista, Cristo, a implantação do reino e a morte na cruz, na verdade, como um fracasso, como uma falha da tentativa de implantação do reino. Um dos trechos mais peculiares dos escritos de Schweitzer, que sintetiza o Jesus trágico, é: há silêncio em derredor. Veja só, palavras de Albert Schweitzer, tá? Palavras de Albert Schweitzer, aqui, posta aqui na apostila. Há silêncio em derredor. O Batista aparece e clama: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Logo depois chega Jesus, e sabendo ser ele o filho do homem vindouro, põe a mão, metaforicamente, né? Põe a mão na roda do mundo, para colocá-lo em movimento naquela última revolução, que trará ao fim toda a história comum. Recusa-se a girar, e ele se lança sobre ela. Veja, o Jesus de Albert Schweitzer é um Jesus impotente diante da história do mundo. Ele não tem controle sobre a história do mundo, né? Porque a roda do mundo recusa-se a girar, lança-se sobre ela. Veja só, ele se lança sobre ela, então ela gira e o esmaga. Ao invés de trazer as condições escatológicas, ele as destruiu. A roda continua rodando e o corpo esmagado do único homem incomensuravelmente grande, que foi suficientemente forte para pensar em si mesmo como sendo o soberano espiritual da raça humana e para dobrar a história ao seu propósito, ainda está preso a ela. Esta é a última vitória e esse é o seu reino. Então, Albert Schweitzer até em algum momento tentou uma conciliação interessante entre o liberalismo e a escatologia, mas a sua conclusão é bem trágica, né? A sua conclusão é bem trágica e acaba por negar, acaba por se afastar da ortodoxia, né? Acaba por tomando um caminho diverso. A crítica de Schweitzer se põe tanto ao liberalismo ético como à ortodoxia, mas ele foi muito vago em seus aspectos, pois sua reflexão, resumida e excessivamente mística, não ficou muito clara nas suas ideias propostas. Então, temos aí já um movimento que começa um questionamento dos excessos do liberalismo, tenta retornar a uma certa ortodoxia, mas em algum momento acaba também por se perdendo aí num certo misticismo e numa indefinição, né, numa coisa um tanto vaga acerca do entendimento da escatologia. Então, outra escola de escatologia que temos é a realizada ou preterista. Escola realizada ou preterista. O referencial aí temos em Charles H. Dodd, de 1884 a 1973. Pelo que podemos observar, a teologia cristã no transcorrer de sua história adquiriu uma grande variedade de características. Mas vale a pena dizer que todos os novos conceitos teológicos dificilmente rompem totalmente com o seu antigo antecessor imediato. Então existe um certo aproveitamento de alguns conceitos e alguma alteração. Então, em algumas coisas que esse pensador dissidente discorda, ele implementa uma diferenciação na visão, mas na verdade ele carrega consigo alguns conceitos da escola da qual saiu. Assim acontece com a escola realizada ou preterista também. Com isso eu quero dizer que normalmente se incorpora nos novos conceitos elementos do antigo conceito. Sendo assim, não existe nenhuma ideia totalmente nova, seja ela herética ou ortodoxa, certo? Tanto na questão dos desvios heréticos, quanto na questão da ortodoxia também. A ortodoxia reaproveita algo do seu antecessor, ela adapta, tá certo? Ela faz uma outra leitura, ela alegoriza, ela literaliza, mas ela aproveita alguma coisa do seu pensador antecessor. Esse conceito escatológico tem como seu protagonista Charles H. Dodd, que teve também apoio de outros estudiosos. A escatologia realizada se assemelha em uma característica com a escatologia consistente. Charles Dodd entendia que o tema escatológico penetrava toda a Escritura, especialmente os ensinos de Jesus. Mesmo com essa característica, é bom dizer que a escatologia consistente considerava que os eventos antecipados por Jesus nunca ocorreram, ao passo que Charles Dodd, em sua exposição escatológica realizada, disse que esses eventos já haviam ocorrido e ainda viu-os ocorrendo durante o período bíblico quando foram escritos. Esse conceito às vezes é chamado de preterista. Então veja, na escola anterior, que nós vimos aqui, a escola anterior, a escola de Johannes Weiss e Albert Schweitzer, vemos um referencial ético e moral, conforme já foi asseverado pelos liberalistas, mas vemos a questão das palavras de Cristo sendo
pensadas para o tempo futuro. E no caso de Schweitzer, na verdade, um fracasso da obra, da tentativa de implementação do reino milenial de Cristo. Já em Dodd, vemos a questão das palavras de Cristo como realizadas. Então, o que era futuro? O que era futuro é o que estava no Antigo Testamento, aquilo que foi vaticinado em relação ao Novo. Em relação ao Novo, temos o cumprimento daquilo que foi vaticinado. Então, a escola preterista olha para o Apocalipse, para todo o conteúdo bíblico, como algo já realizado, não há nada que se esperar. Então, a escola preterista, como é dito aqui, a escola preterista ou realizada, que tem como representante Charles Harold Dodd, encara a questão escatológica como algo que está total. Primeiro ele começou a afirmar que estava total. Com as críticas que surgiram ao seu pensamento, ele passa a implementar um ponto de vista que ela está, na verdade, quase totalmente realizada. Tudo aquilo que era futuro no Antigo Testamento havia se realizado no tempo de Cristo. Logo, o reino não é o que virá, e sim o que já está entre nós. Então, ele chega a entender que, na verdade, o milênio é alegórico, né? O milênio é alegórico, o milênio já está acontecendo, ou primeiramente ele diz que o milênio já aconteceu quando a igreja foi estabelecida, aquilo é o milênio, a igreja está implementada, está estabelecida, e conforme as críticas aumentam, ele diz que na verdade há alguns problemas ainda, a humanidade aponta aí alguns problemas sérios, então logo o milênio está sendo implementado. Após muitas críticas, esse ponto de vista foi parcialmente alterado de reino realizado para reino iniciado, mas que está pouco a ser concluído. Então ele passa a entender que, ele passa a declarar que o reino está sendo implementado diante dos problemas que são apresentados na sociedade, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a questão da fome, a questão das pestes, das doenças, né? Então, diante dessas tragédias humanas, pergunta-se como isso pode ser o milênio, se o mundo está em caos ainda. E aí é onde surge uma alteração na escola preterista, dizendo que, na verdade, o reino está sendo implementado, mas está quase que concluído. Há apenas pouco a se esperar, apenas pouco ainda a se realizar, mas na verdade está quase que totalmente já implementado dentro da realidade humana. Tá certo? Então essa é a escola preterista ou escola realizada. E aí passamos para a escola existencial. Aqui um quadro primeiro. Um quadro explicativo acerca da escola preterista e a sua interação dentro do plano escatológico. Então a escola histórico-preterista, tá certo? Escola histórico-preterista. Então a gente uniu aqui esses dois conceitos, escola histórico-preterista. O Apocalipse trata de algo já realizado. Então esse aqui é o escopo dessa análise feita pela histórico-preterista. B. As profecias sobre o Messias e sobre as perseguições se cumpriram até o ano 70 depois de Cristo. Então esse é o ponto de vista, é o olhar desses adeptos, os adeptos da escola histórico-preterista, tá certo? Com uma leve alteração diante das grandes críticas, né? Mas geralmente entende que tudo aquilo que foi dito da perseguição, do Apocalipse, das visões de Daniel, aquilo na verdade é uma descrição, não é nem tanto a profecia, é uma descrição de todas as perseguições que passaram primeiro os judeus, depois os cristãos, e que vieram culminar no ano 70 com a destruição de Israel pelo Marechal Tito, a destruição do templo, o saque do templo, os objetos sendo levados para construir o Coliseu, tá certo? Que aconteceu aí primeiro em 70, depois em 135, se eu não me engano, quando enfim Israel é completamente destruído e o povo é completamente enviado à diáspora, tá certo? É espalhado pela terra. Então eles falam, isso aqui diz respeito a esses fatos, cumpriram-se na história e não há muito mais a que se esperar. O milênio já foi realizado com o estabelecimento do cristianismo. Então eles olham para a questão do milênio não como um tempo escatológico, como por exemplo Weiss e Schweitzer até ponderaram, né? Eles olham simplesmente como algo, Dodd, né? Olha simplesmente como algo que diz respeito acerca do implemento do cristianismo. O cristianismo está sendo pregado, igrejas estão sendo fundadas, pronto, isso é o milênio. É isso que é o milênio, é algo alegórico, algo referencial nesse sentido. Gradativamente Deus está transformando a terra. Então ele vê que, na verdade, é um processo puramente histórico. Cristo realizou tudo o que havia sido profetizado acerca dele, profetizou a sua vinda para esta geração. Mateus 10, 23.
o que cumpriu com a destruição de Israel em 70 d.C., dando início ao reino milenial ou à implantação da igreja na Terra. Então, todo o plano escatológico na escola histórica está dentro das narrativas da cronologia histórica humana. Está dentro da cronologia histórica humana. E o ano 70 é a culminação de tudo aquilo que foi profetizado acerca da perseguição e acerca do anticristo, por exemplo. Ele olha para a descrição do anticristo e vê, por exemplo, o imperador Domiciano. Vê, por exemplo, um imperador romano. De quem João estava falando com o anticristo? Estava falando de um grande perseguidor da igreja, que pode ser simplesmente um código, pode ser um símbolo, algo encoberto para não provocar grandes consequências para os cristãos. É uma forma velada de falar dos perseguidores, por exemplo, Domiciano, Nero, né? É uma forma simbólica de falar desses perseguidores. Assim é encarada a escatologia pela escola histórico-preterista. Grande tribulação, eles olham para essa descrição da grande tribulação como a destruição de Israel em 70, que deu início ao milênio. Após a grande tribulação, milênio. Então vê, Apocalipse fala grande tribulação, segue essa grande tribulação, milênio, implantação da igreja na terra. E assim o histórico preterista lê. A grande tribulação foi realizada, foi vivenciada na época da destruição do templo em 70 d.C. Passada essa fase, o crescimento da igreja é o milênio, é o estabelecimento do reino de Cristo na terra. O estabelecimento da igreja com Constantino iniciou os novos céus e nova terra. Aí, então, uma questão que para alguns é um escândalo, né? Eles entendem que a escola histórico-preterista entende que a implementação, a institucionalização da igreja por Constantino, o édito, né, que proclama que todos a partir de então deverão ser cristãos, pode ser lido como, na verdade, a implementação do reino milenial, na verdade, uma comparação com aquilo que a Bíblia fala acerca de novos céus e nova terra. A escatologia existencial com Rudolf Bultmann. Certo? Escatologia existencial com Rudolf Bultmann. Aí vamos dar continuidade logo mais. Então, já estamos encerrando essa parte. Logo mais nós damos continuidade com a escatologia existencial defendida aí por esse grande pensador chamado Rudolf Bultmann.